Ô pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, aqui no nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor para vocês e falando tudo sobre o clássico de ontem que aconteceu no estádio Newton Santos entre Fluminense e Vasco, né? Vasco e Fluminense, o jogo que aconteceu aí no Campeonato Nacional e a equipe do time do Vasco conseguiu se dar bem nessa disputa, 2-0, os gols de Vitor Luiz e do Ferretti, num lance polêmico que nós vamos estar discutindo sobre isso e muito mais para vocês nos jogos do Campeonato Nacional. E vamos falar aqui para vocês aí também, além desse lance polêmico, né? Então vamos falar dos dois lados sobre isso. Mas antes disso, gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, ativando o sininho, você não pode esquecer, tá bom, pessoal? E também deixando seu like, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e também aos sábados, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, além do nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor na transmissão ao vivo, também acompanhando também pelo site radioNSC.com, também pela Rádio Net, falando de tudo que está acontecendo do seu grupo do coração, informações do esporte também, do futebol internacional, enfim, nós vamos estar falando de tudo para você e comentando, debatendo os assuntos importantes sobre o esporte para você. Tá bom, pessoal? E vamos falar aqui, pessoal, do jogo entre Fluminense e Vasco da Gama, o jogo que aconteceu ontem no estádio Newton Santos pela 22ª rodada do Campeonato Nacional, e o Vasco conseguiu uma vitória importante. Não foi aquele futebol, um futebol meio vistoso, digamos assim, né, pelos padrões de jogo que a gente está vendo no futebol, de jogo mais disputado, mas de forte marcação, né, de uma forte marcação e de mais pegada, deu o Vasco da Gama conseguindo uma vitória importante, com mais pegada, de uma boa marcação, inclusive, que o Vasco fez. A equipe Cruz Maltina se deu bem nessa disputa, se deu muito bem nessa disputa, e também com gol polêmico, né? 2-0 com o gol do Vitor Luiz e também do Ferretti, né? Que nós vamos estar comentando sobre o assunto do gol. Antes de mais nada, temos aqui do lance do Ferretti, né, que foi um lance polêmico, que a bola primeiramente bate do Léo Pelé, depois aí posteriormente bateu no corpo do jogador argentino, e segundo o PC de Oliveira, Paulo Sérgio Oliveira, que é a comentarista de arbitragem, falando que foram inconclusivas, inconclusivas, né, que foram inconclusivas e que é, o árbitro, o comentarista de arbitragem, repito, que foram inconclusivas na opinião do Paulo Sérgio Oliveira, e o Daronco foi ao VAR para conferir se havia irregularidade, mas acabou confirmando o gol, inclusive, né? E os vascaínos foram melhores no geral, né? O Fluminense esboçou uma reação no início do segundo tempo, mas teve muitas dificuldades para ter as grandes criações de jogadas, né? Para criar jogadas, inclusive, teve dificuldades. E o time do Vasco da Gama, né, subiu para a 10ª colocação com 27 pontos ganhos, e o time do Fluminense caindo para a 18ª com 20 pontos ganhos, mantendo-se na zona do rebaixamento. Então, vamos falar aqui sobre antes de falarmos aqui do jogo em geral, continuar nessa situação do Ferretti, falando sobre isso do lance do Ferretti, meus amigos, em que de um lado aí, e que de um lado aí que teve aí da arbitragem, que nós falamos aqui sobre isso, em que o Ferretti falou que bateu na pança, falando ele aqui. Falou que bateu na pança, que bateu na barriga, não na mão, falando de um lado, o Ferretti falando, né, que dando uma, digamos assim, uma justificativa sobre esse lance, que bateu na pança, não na mão, né, bateu na barriga, não na mão, e o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, detonando a arbitragem, foi a sala da coletiva, foi a sala da coletiva de imprensa, né, antes da entrevista do Mano Menezes, ele reclamou efusivamente sobre a arbitragem e prometeu ir ao STJD para tentar falar, e também, inclusive, sobre a situação do Anderson Daronco, que também a arbitragem brasileira, que é
uma situação controversa e de suspeitas a avaliar. E de suspeitas, né? Suspeitas, né? O torcedor há de suspeitar, inclusive, que o futebol brasileiro está aí nessas situações cheias de polêmicas à parte por isso. Então, vamos para o jogo aqui, inclusive, vamos comentar aqui essa partida, porque com a marcação agressiva, o Vasco foi superior na primeira etapa, por ter levado vantagem especialmente no meio de campo, porque não foi uma etapa de muitos lances de perigo, mas a equipe Cruz Maltina foi, né, mais efetivo e abriu o marcador do lance em uma das suas 3 finalizações, né? Em uma das 3 em uma das 3 finalizações que o Vasco fez, o Fluminense teve 6, né? A equipe do Vasco, repito, 3 finalizações contra 6 do Fluminense, né? Em um lance polêmico. Né? Na área do time do Fluminense, na área da equipe tricolor. Então, o Ferretti pegou a sobra e marcou. Os tricolores reclamaram do lance, dos toques nas mãos do Léo Pelé e depois do Ferretti, né, para fazer o gol da equipe do time do Vasco da Gama. E o Daronco foi ao VAR, né, mas não voltou atrás, não voltou atrás da decisão e marcou e confirmando o gol naquele instante da equipe do time do Vasco da Gama. Então, teve aí o lance, isso tudo aos 22 minutos de jogo do primeiro tempo, aos 22 de partida do primeiro tempo. Entende? E, apesar de ter marcado melhor, além de ter marcado melhor, é preciso destacar também o quão faltoso que foi o Vasco na primeira etapa, né? O time do técnico Rafael Paiva teve aí as 14 faltas, 10 a mais do que o Fluminense na partida, né, do primeiro tempo. Né? Foram 14 faltas para o Vasco, né, contra 4 da equipe do time do Fluminense no primeiro tempo. Foi faltoso a equipe do time do Vasco no primeiro tempo, certo? Foi faltoso mais, né, do time do Vasco na primeira etapa. E na segunda etapa, voltou com outra postura. O Fluminense no intervalo começou a empurrar o Vasco no setor para o seu campo de defesa e com 3 minutos de jogo, 3 finalizações, 3 chutes, né, finalizações, mas a reação não foi duradoura da equipe do time do Fluminense. Então o Vasco, o melhorzão do Fluminense era melhor, mas tomou uma ducha de água gelada, fria, sabe? Uma ducha de água fria, né, que aconteceu aos 18 minutos, quando o Vitor Luiz, né, ampliou a vantagem, e o gol da vitória da equipe do time do Vasco saiu de uma boa jogada, né? João Victor, que acabou entrando no jogo no segundo tempo no lugar do Maicon, saiu mancando, né? Acho que saiu sentindo dores, né? Então conseguiu ótima roubada de bola no meio de campo, uma roubada de bola no meio de campo da equipe do time no meio de campo, né? Da equipe. Avançou, avançou e fez um bonito lançamento, cruzamento, melhor dizendo. Ferretti finalizou com força e o Fábio realizou uma grande defesa na primeira, mas na segunda o Vitor Luiz chegou bem para marcar de cabeça, para mandar para a rede, e a bola passou por toda a linha e aí mandou para a rede o Vitor Luiz. E depois do gol, o Fluminense não reagiu mais, e aí a torcida do Vasco ensaiou aí um grito de olé, né? O Vasco controlando as ações, o Vasco controlando as situações de jogo, e os gritos de olé no estádio Newton Santos por parte dos vascaínos que assistiram o jogo. Então, meus amigos e minhas amigas, temos aí o Vasco conseguindo um resultado positivo, né? Pela situação que teve aí no campeonato. Então, o time do Vasco com 27 pontos na 10ª colocação, e o Fluminense na 18ª com 20 pontos ganhos na competição. E tivemos aí o melhor, né? O Vasco foi melhor na partida, né? Justo o resultado, por conta que o Vasco, pelo primeiro tempo, que foi superior na partida pela boa marcação que teve, e o time do Fluminense não conseguiu ter a situação que o time do Fluminense não conseguiu jogar. E no segundo tempo, tentando conseguir, né? Tentando conseguir na segunda etapa, 15 minutos de jogo, né? Dos meus 15 minutos de partida do segundo tempo, o time tricolor teve oportunidades para tentar empatar o jogo, né? Tentando conseguir
empatar, mas o time do Vasco da Gama fez segundo gol e aí o time do Fluminense não reagiu mais por conta disso. Então, o Fluminense, homenageando o Vasco, né? Vasco, por exemplo, vai jogar aí na próxima partida no Campeonato Brasileiro, vai ter semana inteira, né? Semana cheia para treinar, né? Semana cheia para treinar e vai encarar contra a equipe do Heriberto, contra a equipe do time do Criciúma, lá no estádio Heriberto Rilse, né? Lá temos aí o jogo aí que temos aí, né? O Vasco vai enfrentar contra o Criciúma no Heriberto Rilse às 4 horas da tarde no próximo domingo. E antes de encarar contra a equipe do time do Corinthians, no próximo sábado às 9 horas da noite, o Fluminense pega na Libertadores contra a equipe do Grêmio, que será disputado na terça-feira no Couto Pereira, lá no estádio do Curitiba, na primeira partida pelas oitavas de final da competição. Então temos aí o Fluminense joga na terça-feira contra a equipe do Grêmio pela Libertadores da América. Tá bom, pessoal? 2-0 para o Vasco contra o Fluminense, vitória Cruz Maltina, e a torcida Cruz Maltina tá feliz da vida com a vitória da equipe do Vasco diante do time do Fluminense, que tá aí, a torcida tricolor tá aí preocupada, que não é brinquedo não, né, meus amigos? Mas, né, meus amigos e minhas amigas, não tá fácil não. Gente, amiga, muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, também deixando o seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas às 18 horas no YouTube, do nosso canal do YouTube, no Conversa de Torcedor, e também aos sábados às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com e também pela Radiosnet, acompanhando todas as informações sobre o seu time do coração, do esporte em geral e também do esporte internacional. Tá bom, pessoal? E também do futebol internacional também, que não falta, que também temos aí o começo, né, da temporada europeia, né, que nós vamos estar acompanhando a Champions League chegando, a Europa League chegando, também na Supercopa da UEFA também, que vai ter aí a disputa, né, pelo título, né, do começo de temporada, enfim, que vocês vão acompanhar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, para você que está acompanhando aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!